Então, boa tarde para todos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, mentor primeiro dessa casa, aquele a quem devotamos nosso amor, nosso carinho e nossa fraternidade. Roguemos a Ele, o bom Rabi de Galileia, que nesse momento esteja aqui conosco. E desde já nos coloque em seu tratamento espiritual, no revigorar de nossas forças, no sustento de nossos espíritos. Mentalizemos a Ele no seu olhar bondoso, porque Ele nos acolhe nesse momento. E os seus mensageiros, os espíritos de luz, os mentores espirituais desta casa e os nossos, agem sobre o seu amor em nós. Que nesse estudo dessa noite possamos estar abertos aos conhecimentos, à transformação, e que o palestrante dessa noite possa se sentir inspirado a trazer aquilo que o nosso coração precisa, como remédio e como alimento. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Gente, antes de nós começarmos, alguns avisos. Nós estamos com a Biblioteca Espírita Paulo de Tarso em funcionamento e com a Livraria Espírita Silvéria Costa Martins. O projeto Irmã Dulce, nós já colocamos ele em prática, que é o empréstimo de cadeiras de roda, cadeiras de banho, andadores, muleta, bengala. Então, aquelas pessoas que precisarem, nós já temos uma boa quantidade para empréstimo. Continuamos fazendo informativo Espírita Nova Era, que é o nosso jornalzinho, que a gente distribui por meio na campanha do quilo, mas aqueles que quiserem receber também, entrem em contato conosco. Palestra todos os sábados às 18 horas, seguido do tratamento espiritual. Às quartas-feiras, estudo das obras básicas às 19 horas. Às terças-feiras tem um live no Instagram com dúvidas ou temas sugeridos. Então fiquem à vontade para sugerir temas ou colocar dúvidas pertinentes à doutrina espírita. Todo mês nós lemos um livro e estudamos esse livro de forma conjunta. Um livro normalmente de Chico com os demais mentores, né? Então esse mês de janeiro nós vamos ler o livro Palavras do Infinito. Esse mês de dezembro a gente estudou Cartas de uma Morta. Campanha do Quilo Francisco de Assis aos terceiros sábados de cada mês. E lembrar que nós continuamos com a venda também do livro Versos para a Alma, que foi o livro psicografado aqui na nossa casa. Fique à vontade, a casa é sua. Vocês querem que eu fique em pé ou assim tá bom? Do jeito que você mandar. Aqui pega que você tá aqui. Eu sou meio folgado, então eu gosto. Boa noite a todos, viu? Boa tarde, noite. Nós devolvemos aqui a mesma alegria que nós recebemos quando nós fomos convidados. Eles convidam a gente porque a gente gosta muito de falar, né, Paulo? E eu falo igual pobre na chuva. Eu não sei por que pobre na chuva fala, mas eu falo. Então, essa oportunidade para mim é muito boa. Porque o tema ele vem muito a calhar com aquilo que eu senti muito na minha pele, que foi uma fase da minha vida que nela tinha a drogadição. Então, quando me deram esse tema, eu fiquei pensando comigo assim, né? Que coisa tão bacana, né? Porque a gente vai falar do que sentiu na pele, né? E sentir na pele é diferente. Você falar uma teoria, né? Bom, meu nome é Domingos Alexandre Rodrigues, eu nasci num berço espírita e mesmo assim fugi dos caminhos que foram indicados a mim, porque todo jovem é muito impetuoso, né? E nessa impetuosidade eu saí pelos caminhos e quis ver outras coisas. Mas eu sei que na estrutura do contrato que o Murilo estava falando aqui agora, as linhas pequenininhas que eu não quis ler também, estava esse compromisso. Você tem compromisso com a doutrina espírita, você tem compromisso com Jesus, por muito ter mandado pedra na cruz, né? Então, por muito
mal de Jesus nós ter falado, hoje nós temos uma alegria boa de falar de Jesus, que vocês não imaginam. Mas a alegria do coração, e ela é muito espontânea. Tá? Jesus para mim está assim, uma vida depois de uma vida, né, que a gente vem entender quem foi Jesus de verdade, porque ele trouxe para esse mundo duas etapas distintas, né, antes de Jesus e depois de Jesus. E nós entendemos que esse Espírito, com esse volume de conhecimento, ele trouxe para a humanidade um crescimento muito grande. Nós não estamos falando de Jesus, o crucificado das igrejas, que nós passamos, fazemos o gesto do nome do Pai e do Filho e sem nenhuma atitude sincera do coração. Também não estamos falando desse Jesus que é uma tristeza posta, né? Porque ele veio ao mundo para saldar os nossos débitos e nós não precisamos de fazer nada. Só rezar 400 Ave Maria, às vezes uns 200 Pai Nosso, e estávamos liberados para todo o sistema. Não estamos falando desse Jesus não, nós estamos falando desse Jesus que é libertador. Esse Jesus libertador tem essa graça e essa bondade de a gente conversar com ele, né? Porque nós recordamos desse Jesus quando ele foi o grande juiz e advogado da mulher adúltera, né? Nós podemos recordar que ele fez a defesa dela num processo de inteligência muito grande, que jamais a vida havia conhecido, porque numa injunção que eles queriam colocar ele, né, e apresentar a mulher, não sei o que eles apresentaram só a mulher, porque para adulterar necessita de um homem e de uma mulher, mas apresentar só a mulher pelo regimento da época, né, que era muito, a mulher tinha pouco valor. O mundo hoje está uma maravilha para a mulher em relação àquele tempo. Em relação a tudo, não. Mas aí apresentaram essa mulher adúltera e ele, com uma injunção para ele, né? Pô, a lei mosaica nos diz que é assim, toda mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Que diz o Senhor? Agora vamos fazer uma leitura daquele espírito que estava ali e a resposta que ele trouxe, né? Dentro do entendimento dele, parece que todos aqueles que estavam ali aproximaram da aura dele, né? E em aproximando da aura dele, penso eu, que ele tinha um domínio de entender o que passava no coração daqueles homens. Provavelmente ele sabia todas as coisas que passavam. Então, com a pergunta ele ainda ficou ainda um pouco quieto, pensou um pouco, baixou a cabeça, escreveu no chão algumas coisas, não sei o que estava escrevendo, mas escreveu algumas coisas no chão, depois levantou e deu aquela resposta que todos nós conhecemos, né? Foi aquele que não tiver nenhum pecado, então manda a primeira pedra, né? E quando ele fez isso, parece que ele revogou uma lei dentro de cada um ali que ele estava, né? E aquela lei sendo revogada, no instantinho bateu lá no consciente, falou assim, mas eu tenho tantos problemas, eu acho que eu vou me embora. E todos foram fazendo assim, todos foram. Então a gente está falando desse Jesus, que é um Jesus que tem, né, essa capacidade de fazer alteração dentro das coisas, assim, com uma simplicidade muito grande. Então esse Jesus que fez essa mesma defesa dessa mulher, ele também olhou para ela, e ela muito acanhada, sem poder olhar para ele direito, porque não conseguia enxergar dentro dele, né? Na verdade, nem é que ela conseguia enxergar. Ela não conseguiu olhar, porque a autoridade dele moral, ela era muito alta. Então ela ficou envergonhosa de poder olhar para ele, né? E numa certa hora ele busca o olhar dela e ela fala assim, cadê aqueles que te condenaram? Ela simplesmente falou assim, todos se foram, Senhor. Na eminência que ele fizesse um julgamento para ela, né? E ele, com esse amor, né, do professor, do advogado, agora também do juiz, ele diz para ela com simplicidade, nem eu, vá e não tornes a pecar. E deixou um ensinamento, né?
Então nós ficamos assim pensando que esse Jesus, ele está descrucificado dentro das nossas mentes, né? Não poderíamos continuar crucificando esse Jesus no modo de crucificação mesmo, né? E andando absolutamente ao léu, sem nenhuma responsabilidade com essa autoridade moral que ele deixou para a terra, sem nenhuma ostentação. E isso incomodou muitas criaturas, né? Porque Jesus não trouxe nenhuma ostentação. De monta ele veio já na manjedoura. E muitos esperavam ele numa carruagem de fogo, para poder fazer um espetáculo enorme, que pudesse, né, atingir aos outros e fazer uma nova lei, enobrecendo um povo, o povo judeu. Né? E ele veio numa hora da simplicidade. Eu acho que até assim, para todos nós, fica fácil de nós acessar essa simplicidade, porque essa simplicidade, ela fica fácil de ser acessada. Talvez se ele viesse nesse montante muito grande, talvez nós não conseguiríamos falar assim, mas esse Jesus é dos ricos, ou então ele é dos importantes, né? Mas como ele veio no cabedal de muita simplicidade, qualquer um recorre a esse mestre, sem fazer nenhuma objeção, buscando dentro dele de verdade uma proteção espiritual. E ele foi muito sábio quando veio. Então nós ficamos perguntando assim para a gente, de onde veio tanta sabedoria? Né? Porque, para ele ser o governador do planeta Terra, penso eu que Deus deve ter dado pelo menos a ele a maioridade. Vamos dizer que a maioridade dele, né, deve ser esses 18 bilhões de anos. Né? A nossa aqui é 18 anos na face da Terra. Né? Mas dizem que os sóis que abrigaram Jesus já não existe mais. E agora? Um planeta entre vida e morte leva de 13 a 14 bilhões de anos para sair e extinguir. Ele é o governador do planeta Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. A gente vai fazer essa somatória toda, se quiser fazer, né? Pode ser também que a gente está errado, né? Vai se contar aí quase que uns 20 bilhões de anos. 20 bilhões de anos é muita coisa a se contar, né? Então, por isso que ele tinha esse conhecimento que ainda nós nos entendemos e achava que era milagre. Porque o milagre é mais fácil da gente falar aí, né? Assim, foi um milagre. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, né? Provavelmente ele conheceria dos recursos da natureza e sabia manobrá-los, fazendo com que aqueles pães pudessem ser multiplicados, buscando elementos da própria natureza. Não? Ele é um cientista de uma capacidade muito grande, tinha o controle de todas as emoções e ali tudo que estava do lado dele. Então esse Jesus para nós tem um valor enorme. Não só o Jesus da igreja que nós andamos ajoelhados para poder reverenciá-lo, mas esse Jesus moderno, né? Nós temos que observar esse Jesus moderno, esse Jesus cheio de luz, né? Que fez com que todos nós repensássemos as nossas vidas e começar de um princípio diferente, tentando também remodelar. Então, como eles escolheram para nós aqui, agora uma vez que nós apresentamos Jesus da maneira que a gente enxerga, cada um vivencia, né, da maneira que é mais acessível ao seu coração. Porque não adianta eu trazer uma posição e na hora de você buscar o seu aconchego, você não consegue enxergar essa posição. Você gosta mais dele naquela posição. Então, assim, nós não temos reverência a nenhuma religião. Ele não trouxe nenhuma religião. Mas ele trouxe um ensinamento, né? Uma postura que ela ficou para o mundo e nós precisamos dessa, né? Então, de qualquer forma que você quiser achar Jesus, sinta-se à vontade de procurar. É só uma opinião, é só mais uma, né? Uma busca de encontrar esse Jesus, que ele caiba dentro do meu coração. A mim, ele fica mais firme quando ele sai desse pedestal, né? Ou então sai dessa tristeza oculta. E aparece como um Jesus
mesmo que tinha muitos recursos. Porque muitos acharam que ele foi covarde, porque ele poderia se salvar e não salvou, né? Muitos acharam essa covardia. E nós vimos nele, né, na verdade, um ato que ele estava na carne. Acha que meteu um cravo de 15 centímetros aqui, nos pés, né? Isso é dor. Enfia um palitinho só para você ver se você não confessa coisa que você nunca fez na vida, né? Então ele estava na carne, sob dor. A gente pensando que, né, tinha um sistema de isolamento, não sei. Ele estava na carne sob dor, isso eu sei, né? Então ele suportou de modo que pudesse. E aí eles falam que a cruz era covarde e escaldante. É porque nenhum daqueles que acusaram tinha coragem de passar por um processo de tal magnitude. Nenhum de nós, estando aqui na Terra. Mas o nosso tema é drogadição, né, Murilo? E as drogas são uma coisa que tem trazido para a humanidade, sabe, uma tristeza para a humanidade. Todos os tipos de drogas, todos os tipos de drogas, ela tem trazido para a humanidade um desacerto. Parece que veio com uma projeção de uma obra muito maldosa, que ela vem chegando e vem abraçando os lares. Nós vamos fazer algumas leituras, né, porque nós estamos seguindo aqui o capítulo que o Murilo indicou, que é da drogadição de Joana de Ângeles. O livro é Conflitos Existenciais, né? E dentro dos conflitos existenciais, muitas vezes o socorro é buscado através de alguma coisa que te envolvesse a mente com um subterfúgio e achando dentro da droga esse subterfúgio para poder enfrentar a vida e enfrentar o mundo. Nós não estamos aqui com pedra nenhuma para acusar ninguém, não, porque não tem condição. Nós temos condição de fazer uma análise juntos, porque não só nós, né, mas espíritos que também aqui estão, vieram entender um pouco do processo, que foi porque que partiram dessa vida e sem compreender, né, um pouco do histórico de muita amargura e dor que a droga levou. Não só eles, mas o ciclo familiar, que leva todo o ciclo familiar, né? E Joana de Ângeles fala assim, diz a Organização Mundial de Saúde que a drogadição é um dos maiores problemas de saúde da humanidade. Então ela já não é um problema só social, mas é um problema de saúde. Mas como assim? Você tem um problema, você é um doente do álcool, do crack, da alimentação. Você é um doente, né? Ele está falando assim, qualquer tipo de droga, né? Joana de Ângeles diz que no capítulo 12, no livro Conflitos Existenciais, que o problema envolve o sistema nervoso central. O álcool, aí a gente quer trazer dentro desse negócio o álcool. O álcool é a porta-mãe que abre para todas as outras drogas, porque ele é muito sutil. Já viram quando está numa festa, num sítio, o pai que já está meio um pouquinho alto, aceito e estimulado pela sociedade. Ele é uma droga aceita. Aceita e estimulada. O pai molha o biquinho do filho, na cerveja, põe no boquinho, achando bonito aquele negócio, sem saber o que pode repercutir naquele espírito, porque não sabe qual que é a carga moral que aquele espírito veio cuidar na vida. Nós temos que ter muita atenção nesse sentido. Qual que é a carga moral que eu vim cuidar na minha existência? O que estava nas entrelinhas do meu contrato que eu diria que eu ia ser mais forte com ele e talvez não consiga, né? Sem jogar pedra em ninguém, porque só quem passou pela dor sabe o tanto que dói, né? A gente pode falar assim, mas é um vagabundo, vive julgado por aí, bebendo, você acha que alguém gosta desse sofrimento de viver julgado, de viver pelas ruas fora, sarjeta? Você acha que alguém gosta disso? Você acha que alguém tem, em sã consciência, gostaria de estar numa atitude dessa? De jeito nenhum. Então é só uma doença mesmo que pode fazer com que a pessoa desmanche
dentro desse princípio e não consiga retornar. Há de que ter uma luta muito grande. Outro dia eu estava falando com o meu sogro, ele falou assim, não, quando eu quis parar de beber, eu parei. Quando eu quis parar de fumar, eu parei. Eu pensei comigo assim, meu Deus, quanto sofrimento. Quantas horas de sono da minha mãe não foi vergado, quantas lágrimas da minha mãe não foram vergadas para que eu pudesse sair dessa situação e conseguisse me vencer a mim mesmo, né? Lógico que é uma doença, o alcoolismo é uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença inicialmente muito sutil, mas com fins fatais, porque ela leva direto para o caixão. E aí a pessoa não sabe entender, né? E nós abrimos muito as portas das nossas casas para deixar que nossos filhos experimentem, que venham. E ela nasce muito suave. Eu recordo que na minha vida ela nasceu muito suave. É um golinho de cerveja que não vai fazer mal a ninguém. Que faz mal um golinho de cerveja para uma pessoa que está tomando? Que mal pode fazer, né? Pensa aqueles que abrem mão disso, né? Um copinho de cerveja, isso não vai fazer mal para esse menino. Na minha casa eu não admito, né? Não é que não admito que é uma lei, não. Eu falo assim, não, eu não compro, não trago e não tenho. Na minha casa não, meus filhos assim, não, mas isso é uma bobagem. Eu falo, ó, é uma bobagem para você que pode pensar que é uma bobagem. Mas eu vou te contar que no primeira ingestão no meu organismo, que é um organismo de alcoólatra, e nem todos são, tem essa coisa, né? No meu organismo, parece que quando desceu aqui, todas as células do meu corpo agradeceram. Porque parece que foi uma festa, parece que tinha uma orquestra cantando dentro do meu organismo e vibrou com aquele negócio. E eu era só um jovem, né? Só um jovem que estava experimentando pelas primeiras vezes. Eu sabia lá que eu era um alcoólatra. Como é que eu ia ter essa possibilidade de fazer essa leitura do... Não tinha condições de saber, né? Mas aí eu vi aqui. E que aquelas fronteiras me abriam? Porque a criança ela precisa socialmente de se posicionar na escola, dentro, né, de abrir, na mocidade de um modo geral, abrir para a sociedade, ser acomodado no grupo de convívio, né? Então, de criança a adolescente, você tem muita necessidade de todas essas coisas, né? De ser aceito no seu grupo. E caso você não é aceito, você sente com muita dificuldade de vencer, inclusive naquele próprio grupo, na escola, né? Então você precisa de ter uma abertura. E como você é de uma inibição muito grande, alguns são de uma inibição muito grande, não conseguem vencer essa timidez, essa coisa que parece que é fácil para alguns, é muito difícil para outros, né? Não tem coragem, não faz. E quando esse primeiro copinho de cerveja chega, ele descortina, ele abre uma cortina que estava fechada lá dentro, e você fica falador. Você fica desinibido com aquele primeiro copo, depois você toma mais outro inteiro, aí você fica muito à vontade. Qual que é a lógica, qual que é a consequência de uma cabeça de um menino de 14 para 16 anos pensar nessa hora? Eu sou poderoso quando eu tenho do meu lado uma cerveja. E aí vai fazendo uso, né? Alguns têm condições depois de voltar e de retornar ao princípio e achar que aquilo fazia muito mal, que vomitou, que teve alguns processos que não foi bem sucedido. Outros não. Ontem nós estávamos lá na casa da minha sogra, nós estávamos conversando, falamos assim, né? Falei com meu filho, falei, seu pai, infelizmente eu tenho muita resistência por álcool. Falei, é o meu caso. Também tinha muita resistência por álcool. Quem tem muita resistência por álcool é perigoso. Porque vai medindo, e vai chegar uma hora, porque ninguém tem limite e controle sobre essa ânsia, sobre esse desejo. Então, Joana de Andes vem fazendo para a gente aqui uma observação assim, ó, fatores causais da drogadição. É o primeiro tema que ela fala, né? A dependência química, é sobre esse assunto que nós estamos falando. A dependência química. Por quê? Vai gerar no seu organismo
uma dependência que vai ligar com os seus neurônios, né? Vai ligar com o seu corpo. E aí ele vai sentir falta, vai pedir. A corrente sanguínea precisa, o corpo necessita, ele vai pedir. Ele vai pedir, então essa é a dependência química que integra os seus neurônios com a sua ingestão de qualquer substância que vai envolver o seu cérebro. Né? Depois vai falar na terapia de urgência, fatores causais depois vai falar, né? Neste capítulo, diz ela assim, incluímos o alcoolismo e todas as suas lamentáveis consequências pessoais, familiares e sociais, arrastando milhões de vítimas ao abismo da loucura, do crime e do suicídio perverso. Quem aqui ainda não viu falar que o filho matou ou que molestou os pais porque eles não facilitaram o dinheiro para ele poder saciar a sede do vício? Quem aqui não viu falar disso ainda? Né? Então nós entendemos assim, ó, familiares e sociais arrastando milhões de vítimas ao abismo da loucura, do crime e do suicídio perverso. Quando você entende que você começou, porque o alcoólatra ou qualquer uma dessas criaturas que vão ao fundo do poço são pessoas de sentimento nobre, porque têm essa sensibilidade. Espíritos da sombra, já buscando uma desforra, encontra dentro dessa criatura esse probleminha. Por exemplo, o probleminha da timidez, o probleminha da conversação, né? E aí, quando ele ingere, ele abre essa cortina também, dizendo, viu que te ajudou muito você ser poderoso? E aí leva essa vinculação entre a bebida e a desinibição, né? Só que essa bebida, ela não fica muito tempo sendo só a bebida. Porque vai chegando um período que você vai sobrevivendo com ela, e vai aumentando. E uma cerveja, um copinho, outra coisa, não dá mais. Já não dá mais. Tem que aumentar. Aí passa a ser, né, uma cerveja inteira, aí só dos finais de semana, que era, né, socialmente aceito, o organismo já não está dando conta. Por quê? Porque tem aquilo que ela falou, que é a dependência química. O corpo está pedindo. Mas você tinha uma postura que era só final de semana. Mas o corpo está pedindo, né? A rebater. Chama assim, rebater de ontem, né? E aí quando vai rebater de ontem, cria mais um dia. Ou a segunda, ou então na sexta. Começa na sexta, e aí vai vendo, ó. Começou na sexta, sábado, domingo, segunda, rebateu. Aí já viu que na segunda também já não dava, pegou a terça, aí fica faltando só a quarta e quinta. Vamos beber todo dia, porque isso, né, não tem tanta importância assim. E até certa hora vai bem, porque ainda está conseguindo trabalhar, ainda está conseguindo caminhar, né? Mas vai chegando um ponto que a Organização Mundial de Saúde, os Alcoólicos Anônimos, que é essa organização que salva milhões de pessoas por ano, milhões de pessoas por ano mesmo, essa obra abençoada de Deus que pôs sobre a terra, né, para que puder, tem vínculo nenhum com religião nenhuma. Não, é maravilhoso. Mas você vai lá, é uma reunião de desobsessão, você vê assim, sabe, tratamento sendo feito assim, com uma coragem, né? Espíritos que estavam ali, muitas vezes usufruindo daquela criatura, são levados para o tratamento no plano espiritual, e o hospedeiro que fica aqui, fica meio sem o que fazer, entendeu? Ele fica todo desnorteado, e o Alcoólicos Anônimos vai dando ele finalidade, vai dando ele disciplina. É só por hoje, você não precisa fazer isso tudo. É só hoje que você tem para fazer isso. Então, só por algumas horas. Eles fizeram isso comigo, eu falei, não. Mas eu não me consigo ver eu sem beber nunca mais. Porque tudo que existia para o alcoólatra, tudo que existe para o alcoólatra tem que ter. A cerveja tem que ter, né? Tem que ter. Você já me convidar a uma festa se não tiver bebida? Que festa é essa? Que não tem bebida? Eu nunca vi uma festa. Que graça que tem uma festa sem bebida. O alcoólatra é isso, né? Então, não existia. No meu mundo de alcoolismo,
Nada existia que não tinha, que tinha que ter bebida. Não existia nada que não tinha. Se alguém falasse comigo assim, nós vamos lá, vamos tomar só uma água e um refrigerante, podia ter certeza que eu não comparecia. Porque não tinha aquilo que era mais, né, que o meu organismo necessitava tanto. Né? Então, esse é um dos grandes fatores que vai... Então o Alcoólicos Anônimos faz esse trabalho. Ele fala, não, você não precisa fazer assim, não é nunca mais, não. Nunca mais é muito longe. É só por hoje. Já viu aquela música da Pitty? Que ela fala, só por hoje eu não quero mais nenhum prazer. É porque ela foi dependente muitos anos e conseguiu, através dessa instituição maravilhosa, a gente tem que benzer a boca para falar da instituição dessa, porque ela é salvadora mesmo de vidas, né? Então, é essa coisa. Ele fala, não, só por hoje, você não fica, não precisa você fazer muito, não conta para o resto da vida, não sei, faz hoje. Se hoje você conseguiu, aí, mas amanhã você volta. E amanhã você volta e encontra lá os seus iguais. E quando você encontra com os seus iguais, ele é muito diferente. Porque ali as pessoas estão alinhadas pelo mesmo problema. Não adianta ser milionário, o vício, ele é o mesmo. Ele envolve a todos no mesmo preço. Né? Então todos os envolvidos têm essa dificuldade. E eles ficam doidos para que você volte no outro dia, para que ele também não tenha que ir lá e sentir essa vida sem o uso de qualquer coisa que envolva o cérebro, qualquer coisa que desmonte, porque é muito sofrido. A gente não tem autorização nenhuma de relatar nenhum acontecido, a gente vai relatar, mas sem nome. Né? Tinha amigos lá no Alcoólicos Anônimos que existe uma cabeceira de mesa que você pode falar entre 5 e 10 minutos para falar das suas dores. Né? E muitas vezes para você também dizer das suas grandes dificuldades. Então tinha amigos que, em relato de cabeceira de mesa, disseram que envolvido pelo álcool, quando a mãe foi levar alguma comida, ele pensou que era alguma coisa, ele deu um murro e matou a mãe. O sentimento daquela criatura que estava envolvida nessa situação, que era uma pessoa sensível, que tinha a doença né? E estava alucinado pelo álcool. Quando a pessoa fala assim, eu esqueci, você diz, isso é um mentiroso. Esquece nada, esqueceu sim. Esqueci. Né? Então, aquela dor do transtorno que ele trazia no relato da cabeceira de mesa dele me sensibilizou muito. Eu não posso continuar nesse negócio. Porque se eu continuar, provavelmente eu vou chegar nesse fator, que é um fator que desequilibrou tantas criaturas. Né? E começou tudo para aquele golinho. Né? Mas chegou uma hora que já não tinha o controle mais. Não era só os finais de semana, eram os finais de semana e semana inteira. Então, quando ela fala assim que é um problema de saúde mundial, eu fiquei muito encantado com essa visão também dessa psicóloga, né, que é a Joana de Anjos, ela trazendo para a gente assim, né? Ela fala assim, os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso, que se encarrega do controle da fase de inibição que proporciona os centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras de feixes frontal talâmico, diminuindo as inibições e produzindo manifestações por exibição de emoções antes freadas e que se apresentavam excitadas e dominantes. Viu? O que o químico faz com a criatura? Ele desinibe, ele destrava, ele abre. E aí você fica muito apropriado da sua, né? Você era um camarada inibido, não conseguia falar em público, não conseguia fazer nada. Se achou alguma coisa que, diminuindo as inibições e produzindo manifestação, de exibição até. Quantas pessoas você não já viu no meio do negócio, subindo em cima das mesas, cantando? Hoje eu fico observando, eu falo assim, aquilo era eu ontem, não tem... gente, né? Então, sabe, esse pormenor
que é o que a gente quer deixar, né? Porque é um pormenor que infelicita muitas famílias. Muitas famílias. E partindo dali que o álcool já não é mais um fator que ajuda, que já não está conseguindo mais vencer o vício, por isso que eu falei assim, ele é a porta-mãe que abre para todos os outros vícios. Porque não foi meu caso, mas eu tive muitos amigos que tiveram dependência cruzada. Álcool mais droga. Álcool mais droga, mais droga pesadíssima, né? Então foi nessa escala, até chegar um processo ou de internação, de loucura, ou o que ela falou ali, o sujeito não consegue mais ter controle das suas próprias ações. Ele está ferindo tanto os familiares, ferindo as pessoas que ele gosta. Acha que não sente, mas não dá conta. Sentir e dar conta é uma coisa, sentir e não dar conta é outra. De afetar aquelas pessoas que são mais caras. Tem muitos que se matam, pulam, sabe? Porque já não aguenta mais, eu já não aguento mais, nem eu me aguento mais dentro desse negócio, né? Dentro dessa prática. E aí surge. No meu foi muito sutil, mas muito objetivo, porque a gente escuta os espíritos, né, tanto os das sombras, quanto também aqueles que querem nos ajudar, né? Me falou muito de perto, no ouvido, da minha responsabilidade enquanto jovem e espírita, né? E todos os propósitos que eu tinha pedido a Deus, dentro daquele contrato que eu não tinha, que eu deixei as letrinhas em branco, para poder, né, eu não ter lido, né? E falou. Mas eu achei que eu estava perdido, falei, não tenho condições, eu não vivo sem isso, né? Mas aí, assim, que é uma coisa muito curiosa e uma coisa muito bacana, porque você tem ajuda. Você tem a ajuda dos seus irmãos de comunidade, e eu digo sempre, um dos primeiros passos é procurar uma comunidade ou de adictos anônimos, ou de alcoólicos anônimos, qualquer uma dessas. Vai ser muito útil, porque só quem lida com o problema sabe como é que resolve o problema, não? E os alcoólicos anônimos são milhões de criaturas que conseguiram recuperar através dele, né? Não quer dizer que se eu for na igreja, me ajude muito, porque quando você vai à igreja, o pastor fala assim, grita no seu ouvido, sai da cabeça dele, né? Muitas vezes as entidades que estão ali, elas se assustam mesmo e vão, aí fica só eu e o problema, né? E só eu e o problema, às vezes, consegue dar mais um passo e ir para o caminho, né? Então, ajuda muito. Mas eu acho que mais ajuda mesmo são essas organizações que têm esse fim, pela quantidade que já salvou e de quantidade que já viu morrer no caminho sem conseguir atingir esse objetivo. Então, o álcool, que é essa droga, né? Por que Paulo está falando assim, né? Por que ela tem uma política a favor da abertura de uso de maconha, né? Maconha ou cigarrinho artesanal, ou cigarrinho do capeta, do jeito que quiser falar, né? Para ser legalizado. E assim, e muitas dessas teorias têm uma conversa assim, porque se for legalizado, aí todo mundo usa, não precisa ficar nesse negócio de traficante mata e faz assim. Eu fiquei pensando comigo, assim, gente, o que eles fizeram com a bebida alcoólica? Porque aí passa a ser corporação, né, de empresas, administrado por empresas, essas empresas de massacre que o vendedor tem que ter cota para vender, tem que ser, né? Você acha que esses caras da Brahma e tudo aí não tem cota para trabalhar? Não, tem cota e alta, né? Então, assim, imagina isso também com a maconha, mais a cerveja, mais a maconha, né? Feito um trabalho industrial em cima dela. Então nós vamos agora abrir um precedente para todos os nossos jovens ser liberados. Sou extremamente contra esse negócio que é ilegal. Para mim, até hoje, deveria ser ilegal, né? E com punição grande, porque ela prejudica muito, né? Mas só usa quem quer. Não, uma empresa fazendo... Você imagina, porque, né? Tá lá, você sentado no seu sofá, vendo a televisão,
Ele mostra uma cerveja caindo num calor de 40 graus. Uma cerveja gelada caindo no copo. E uma mulher e uns homens sarados muito bonitos tomando aquele negócio. Aí você fala, esse negócio não tem problema nenhum. E fazendo umas caras boas na toma. Não é? E fazendo umas stripteases que a gente fala assim, ué, isso é favorável, isso não tem mal nenhum. Você imagina com essa mesma pressão fazendo essa mesma propaganda para o uso da maconha e outras drogas, que depois dela viram outras. A luta por outras, né? Então eu sou extremamente contra, não acho que essa política de, assim, que é liberando que se vai... Não. O homem na Terra ainda não tem condições de fazer discernimento limpo e claro, de modo que ele pode falar assim, não, eu faço, e o outro fala, eu não faço. Salvaguardar alguns que conseguiram ficar nisso, mas a malta que vai vir em cima disso aí, ela menino, é a malta da sombra. Estava lendo o livro de Francisco de Assis, são 2 bilhões de criaturas das sombras que estão lá encarnadas no planeta, de modo a fazer toda essa manobra, e geralmente no poder, né? Fazendo todo esse movimento. Eu fiquei pensando assim, gente, é muita gente. 2 bilhões, está lá no livro Francisco de Assis. Aí nós somos 7, e os outros 5? Eu falo que a diferença é que o mal, ele não é tímido. Não é tímido. E o bem, ele é. Muito tímido. Então, por exemplo, para as instituições religiosas ganharem as redes sociais para evangelização, nós ganhamos de presente a pandemia. Foi. Porque a rede social não era uma ferramenta utilizada por nós. De forma alguma. Nós, às vezes, postamos alguma coisa, mas nós não transmitimos pelo Instagram para pessoas do mundo inteiro a casa espírita. Então nós tivemos que ganhar esse presente. É a mesma coisa, tem muita gente falando mal da pandemia. Eu falei, gente, faço não. Agradece muito a Deus, né? Porque quem quer, nós estamos ganhando oportunidade. Enquanto o Casa Espírita, a gente falando de drogadição, ô Domingos, a gente vê lá, a própria Joana fala isso, essa condição da drogadição como um processo de eliminar as inibições. Ela fala isso bem lá no início do texto. Mas enquanto a gente está inibindo maus sentimentos, más tendências morais, a gente está entrando naquilo que Kardec falava como uma necessidade para ser o bom espírita. Né? Aquele que sabe, não é frear a palavra que ele usa, dominar suas más tendências. Lutar contra as suas más inclinações. Não é? E aí a gente falando aqui, quando a gente está em processo de inibição, pode não ser o processo mais sadio para a reforma íntima, mas já é um processo. Não é? Quando a gente entra em contato com qualquer droga, e aí eu te falo assim, eu tenho 26 anos, então na minha geração a gente é incentivado a beber a partir dos 12. Pois é. Então assim, quando você é tímido, o que você faz? Bebe. Você quer dançar, o que você faz? Bebe. Você escuta um desaforo, não pode falar, na hora que você bebe, você toma coragem. Você fala né? Então, às vezes, o que eu vejo muito em mim e à minha volta, a necessidade de qualquer uma dos artefatos, legais ou não, que todos têm seu sentido de gravidade, a gente só recorre a isso quando a gente não se conhece. A gente não conhece os próprios limites. E a gente não tem coragem de ser a gente mesmo. É verdade. Porque quando a gente vai ganhando essas habilidades de conviver com a gente mesmo, e sabendo quem eu sou, eu consigo projetar quem que eu quero ser, a gente busca menos ou não busca artefatos que colocam em nós máscaras para não sermos quem somos. Ou para não mostrar para o outro quem eu sou de verdade. Porque eu não vou precisar mais da aceitação do outro, eu já me aceito. Mas o que a gente quer entender é o seguinte, que um garoto de 12, 14 anos... A gente não tem condição disso nenhuma. Não consegue avaliar ainda. E às vezes, aí eu te falo, como a gente viveu isso lá com 12, 13, 14 anos,
A gente viveu esse processo, mas parece que depois de adulto a gente esquece que esse processo aconteceu e não sabe acolher os novos de 12, 13, 14 anos que chegam aqui, por exemplo, na casa espírita e a gente quer ser o moralista e não o acolhedor. Não acolhedor. E aí, sabe o que vai acontecer? O ciclo vicioso vai continuar. Vai continuar. Enquanto as religiões, enquanto as famílias não se prepararem para achar que isso é normal para o mundo de hoje, mas saber que o normal não é o certo, que é diferente. É aquela velha história quando a mãe fala pra gente, eu não sou mãe de todo mundo. Quando ela fala, mãe, todo mundo faz, mas eu não sou mãe de todo mundo, eu sou mãe sua, não é assim? Eu tenho responsabilidade com você. Então, a gente entender isso, que o ciclo só se repete porque a gente não muda. O nosso mentor aqui da casa, ele fala, o padrão se repete. O padrão se repete. Enquanto a gente não mudar o padrão, não vai mudar. É verdade. E tem as drogadições mentais. Porque não é só a drogadição do álcool, da maconha, ou de tantas outras drogas. Você tem aí a droga da pornografia, você tem aí outros milhões a droga da fofoca, que tem processo semelhante no intelecto, na mente, de viciação e de deturpação, tal como. Ela busca-se, né? Porque eu não sei se entender do mundo espiritual ela é mais fácil na vivência das existências também, vai acumulando experiências que a gente vai assim. A gente não pode defender uma tese se a gente não tem um pouco de experiência sobre aquele assunto, se não já vivenciou, se já falou sobre ele em algum momento, né? Então ela busca-se, né? Porque ela busca nos escaninhos da memória, da alma, né? Então ela fala assim que, segundo, vitimado pela ansiedade, refugia-se no tóxico, evitando o trânsito pelas situações desafiadoras para as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. O Murilo está falando aí agora, né? É porque às vezes a gente acha incapaz de enfrentar mesmo, né? Se eu tô de 12 para 13, 14, 15 anos, e na minha época era mais longa ainda, era com 17, 18 anos que você iniciava, né? Porque ainda tinha um sistema mais rígido. Agora Agora todo mundo tem uma long neckzinha, né? E parece que pode buscar. Quem quer ter acesso tem na hora. Tem um acesso muito fácil. No nosso tempo era muito mais vigiado. Então, ela fala isso aqui, ó, vitimado pela ansiedade, refugia-se no tóxico, evitando o trânsito pelas situações desafiadoras, as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. O enfrentamento é que é o grande problema, né? Enfrentar um garoto enfrentando a vida, uma pessoa enfrentando a escola, enfrentando os desafios, naquele transe saindo da infância para a adolescência, enfrentando milhões de hormônios acelerados, o corpo afora, e você sendo rejeitado, o nariz crescendo mais do que a orelha, as mãos grandes, ser desproporcional. O meu grande problema em reencarnar de novo é passar por essa adolescência e eu tenho que reviver aquilo tudo de novo. Eu falo assim, meu Deus, a adolescência foi difícil. Então, assim, e é mesmo a intimidação que a gente leva, e quando você acha uma válvula de escape, parece que ela é essa salvaguarda do mundo. Então, a gente não tem nenhuma pedra para mandar por conta disso. Agora, o que o Murilo está falando aí é que nós vamos repetir o fato e o ciclo vai continuar, enquanto nós esquecer que um dia nós enfrentamos esses problemas, né? Nós não podemos esquecer de forma alguma. E eu, na gratidão que tenho pelo onde me encontraram, eu não deixo de falar para nenhum dos jovens que às vezes a gente está sobre a convivência, acho que talvez, né, a gente tenha aprendido ou sido salvo para poder também transmitir o recado, né? Deixa eu falar assim, não, você não sabe quem é você no fundo, quais são os seus registros de espírito, qual que é a experiência que você veio para com ela poder viver na face da terra, qual que é o seu contrato verdadeiro, você não sabe. Enquanto você não sabe e está ainda sob a tutela de alguém que é responsável, não pode. Né? Assim, mas você é muito autoritário. Ontem nós passamos por essa experiência, no Natal, os meninos todos juntos, os filhos, não, de jeito nenhum. Você não pode experimentar, porque você não sabe como é que o seu organismo vai reagir. Né?
talvez ele seja um organismo de alcoólatra. Ou um Mas organismo... eu acho que o problema vai um pouco mais a fundo, que, pelo menos é o que eu acredito, que nós temos muito problemas de enfrentamento. Seja um enfrentamento por questões emocionais, por questões... tudo que envolve questões de escolha. Eu acho que nós não somos muito bem preparados para isso. Nós não sabemos lidar com o nosso emocional, porque se a gente tivesse um pouco mais de controle, a gente daria conta das nossas imperfeições, ou de nos enxergarmos melhor, para a gente ter um suporte maior para enfrentar esses desafios da vida. A cada vez que você se depara com uma questão que você tem dificuldade, você busca um refúgio. Seja na droga, seja na dependência afetiva, seja em qualquer conflito existencial que nós temos. Então, não sei se seria, às vezes... Como é que você chama? Marina. Marina. Eu acho que às vezes é uma questão de que a gente ainda não sabe lidar com a gente mesmo. Por que toda hora o Espiritismo nos convida à reforma íntima? Justamente porque a partir do momento que eu me conheço, eu vou saber onde está o meu limite. Ou eu vou a caminho, né? Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir determinar tudo nosso. Porque nós somos muito mais do que isso, né? E nós não temos acesso a tudo aquilo que a gente é. Então, eu acho que toda vez que nós temos que nos deparar com algo que nos falta, ou algo que dói, a gente busca um refúgio, a gente busca uma fuga. E nem sempre a gente busca aquilo que nos é saudável. Aí, nós estamos fazendo uma consideração, Marina, depois que a gente já tem condições de ter discernimento. Sim, mas a maioria do problema é porque vem essa falta de discernimento. Pois é. Mas de criança nós não tivemos uma escola familiar ou comunitária, social, A que sociedade nos leve não nos isso. prepara, a nossa educação A gente não prepara os nossos filhos para terem isso. Ah, bom. A A sociedade, de um modo geral... A gente não tá, a gente Não tá ainda não preparado. sabe nem reproduzir aquilo que nos faltou. A gente tem muito mania de querer passar para os nossos filhos aquilo que nos faltou. Né? Mas a gente não dá aquilo que nos faltou de sentimento, de emoção, de controlada, sadia. Se a gente tivesse o controle emocional, a gente tinha controle sobre a nossa vida. E se a gente ensinasse também para os novos, né? Para ensinar, né? Bom, Sim. é porque Não, a gente... mas olha, nós somos espelhos para muita gente, para os nossos filhos. Se nós tivéssemos um pouco mais dessa educação emocional, de um controle melhor, que pode ser preparado desde a infância, a gente daria conta de muito mais coisa. Só que não é algo que é valorizado na vida. Não é valorizado na educação de pai e filho, não é valorizado muito na escola. Eu acho que falta um pouco desse olhar para o emocional. Porque hoje é considerado muitas vezes como frescura, como bobagem. Olha, a gente está vivendo numa sociedade, principalmente uma sociedade agora, de crianças num avanço muito grande de inteligência, tecnológico, entre outras coisas. Eu fui criado num lar espírita. Todas essas rédeas existiam na minha casa. Eu fugi dessas rédeas. Por quê? O espinho, quando tem que espetar, de pequeno ele mostra a ponta. Mas então, nós acontece, acontece que muitos pais, ou aqueles que estão no lugar dos pais, falam assim, você não pode beber, porque você não tem ainda condição de se dominar, de saber o que é bom para você, mas ele está com o conselho. Ah, pois é. Ele está convivendo. Essa é um dos falando isso para o filho. Não dá o exemplo. Esse é o assunto que nós íamos fazer agora, né? Que não adianta nós falar aqui que não deve, se nós estamos fazendo uso, né? Fazendo uso, não. Porque Gandhi fez uma certa coisa que eu achei muito, achei interessantíssimo. Estava na fila, mais de 300 pessoas levando para tomar aconselhamento com Gandhi. E todos iam na fila e coisa e tal. Uma senhora vai com o filhinho dela, passou quase 3 horas na fila, ela chegou lá e falou, senhor Gandhi, eu preciso que o senhor aconselhe o meu filho para ele parar de comer doce, que nossa família tem gente que é diabética, e ele come muito doce, com muito açúcar. Fala para ele parar de comer açúcar. Ele falou assim, traz ele aqui semana que vem que eu falo para ele. Ela falou assim, engraçado, não fala agora, né? Pensou com ela. Não, traz semana que vem, eu digo a ele. Aí voltou, ficou uma semana inteira, voltou, ela enfrentou o filão,
todo de novo. Chegou lá na fila e falou, seu Dente, o senhor lembra de mim? Ele falou assim, lembro. É do menino, né, que come açúcar, né? Eu trouxe ele aqui para o senhor falar com ele. Fala para ele parar de comer açúcar. Ele virou para o menino e falou assim, para de comer açúcar. Aí ela falou assim, mas só isso? Nada mais? Ele falou, só isso, nada mais. Mas por que o senhor não falou isso na semana passada? Eu falei, não, porque na semana passada eu estava comendo açúcar. Então eu fiquei a semana inteira sem comer açúcar para poder ter condições morais e chegar agora e falar para ele. Porque ele buscou dentro dele a autoridade da palavra boa. Porque eu não posso falar uma coisa que eu também não estou fazendo. Para de beber com um copo na mão, meu copo está ali perto, porque eu sei que é ruim, prejudica a humanidade toda, mas eu estou te falando que eu sei que não é bom e continuo fazendo, então não tem nenhum respeito, não tem nenhum limite moral, né? Quando ele parou de comer o açúcar, ele sentiu dentro de si a autoridade que veio da experiência, né? E aí falou para ele, para de comer açúcar, esse negócio não é legal não, né? Então, muitas vezes nós não temos ainda esse cabedal, porque como o Paulo falou ali, agora para nós, a nossa sociedade, Marina e demais, aceita que o álcool seja uma coisa muito liberal, promovida, né? E a nossa fala é principalmente sobre o álcool, a porta-mãe que abre todos os outros vícios, né? Então quando nós estiver deixando ainda entrar na nossa casa, estiver ainda fazendo uso, né? Ou sendo conivente, porque fala assim, talvez não seja da vida dele só experimentar um pouquinho e vai, não. A gente não sabe, né? Porque só 20% das criaturas têm a tendência a ser um alcoólatra, o resto dos 80% não tem. Mas você vai querer entender que aquilo ali faz parte dos 20% ou não? Né? Dentro da minha família nós somos 10 filhos. Só eu fui a fundo, lá no fundo do poço para poder depois entender. Então, mas a gente não deve fazer essa avaliação, né? É fazer igual você está falando. Não. Na minha casa não tem. Na casa do meu pai não tinha. Ele não bebia, nunca fumou, nunca usou nada. Né? E fala, aqui em casa não. Mas é aquele negócio, né, do espinzinho mesmo, pontiagudo, né? Que os outros ficaram bem e não passaram pelo problema sem grandes conflitos, né? E quando a Joana fala do tratamento espiritual, é muito interessante. Porque aí eu volto a repetir o que eu falei semana passada. Em todos os tratamentos espirituais, não sei se você tem a oportunidade de já ler o livro, em todos os capítulos, ela traz o tratamento para o conflito existencial. E quando você vai lá no final do capítulo, ela traz uma novidade que nos outros capítulos não tem, quando fala do tratamento. Do tratamento para... Quando da drogadição. Deixa eu ver aqui o finalzinho do capítulo dela aqui, que nós já estamos em Nós cima da temos hora. 3 minutinhos. Bom, terapia de emergência. Ela fala assim, o problema desafiador deve ser enfrentado com coragem e altivez. Equivale dizer com clareza e conhecimento as suas causas e efeitos degradadores. Quanto mais escamotear-se o drama da drogadição e fingir que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão mais difícil a solução e, portanto, mais perversa. A educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar dependência do que sair do seu cerco escuso. Diálogos francos e naturais com as crianças e jovens devem fazer parte das conversações familiares, das disciplinas transversais nas escolas, antes que os traficantes que estagiam em suas portas ou que alguns dependentes que nelas se encontram comece a iniciação dessas vítimas inertes, ingênuas e inseguras. Ela fecha o capítulo com isso aqui. Então, quando ela traz essa posição, e é uma verdade verdadeira. É melhor ensinar, né? É melhor conversar. Então, mesmo sendo... É melhor preparar do que proibir. Remediar depois. Né? É você ter consciência daquilo que está acontecendo do que você simplesmente cortar. Porque quando você corta, você não sabe por quê.
Você tem que explicar, a pessoa tem que internalizar a importância para saber o porquê do não. E quando eu falo dessa educação, é justamente isso que nos falta. Porque não é simplesmente parar, você não pode. Nós somos pessoas curiosas, por que não pode? Então, quando você vê a importância das consequências de um ato, né, você é preparado, por que não pode, acontece isso, a decorrência é essa. Ninguém faz isso na hora de educar. Simplesmente fala, não pode, você não vai usar. E isso não impede, porque dentro de casa não pode, mas lá fora está aberto. Mas lá fora pode, né? Lá fora é liberal, né? E o que ela fala é isso, né? Educar desde criança. Exercitar a conversação sincera, trocar informação, conversação familiares, né? Das disciplinas transversais nas escolas, antes que os traficantes que estagiam nas suas portas, de alguns dependentes, né? Nelas se encontram. Porque tem mesmo, né? Isso não vai nos retar nenhuma dúvida que em todo lugar que nós fomos hoje, fala assim, não, mas lá no interior que era bom de criar. Lá também está tudo muito igual. Nós agradecemos muito a oportunidade boa, que é um tema que requer muita atenção. Nós devemos não só trazer essa informação para nós, mas para todos que necessitam, né? Porque o mundo está crescendo assim hoje, né? E é muito importante essa fala da drogadição, porque ela realmente, como ela disse aqui, é o grande mal da humanidade. Muito obrigado a todos, viu? Ô Domingos Alexandre, é engraçado porque quando a gente fala de algo que a doutrina espírita nos proporciona, sempre é consolador. Mas quando a gente tem coragem de nos colocar frente à doutrina e nos expor por amor para curar o outro, isso transforma. E eu tenho certeza que para você falar com toda a abertura de você mesmo, não é um processo simples, mas é um processo que para nós que te escutamos, instrui, educa espíritos que ainda começam a andar frente a uma evolução inteira que nos espera. Então a gente queria muito te agradecer. Esse 1 ano de casa que nós fizemos, graças a Deus, já tivemos outras vezes sua presença. Então, que você não queira tirar férias nossas, porque nós vamos te pedir já para pegar de 2021 também. Se Deus quiser. Né? Mas uma coisa que você falou, você remontou aí a história do Jesus descrucificado lá no início. E é esse Jesus descrucificado que nos mostra o caminho para romper a drogadição que corrompe nossa vida espiritual enquanto espíritos imortais, muito além das drogas como o álcool, igual você disse, porta para as demais, mas as demais drogas que nós colocamos no nosso caminho, que ninguém nos oferece. São aquelas drogas mentais, as drogas psíquicas. E o que é o diferencial no tratamento espiritual que Joana de Ângeles fala nesse capítulo, ao contrário dos demais, é a urgência de tratar desse assunto desde a infância. Dentro das escolas, como disciplinas, que ele coloca lá como disciplinas, e coloca a questão do não considerar normal. Não é normal. A gente tem que parar de banalizar. A FEB tem um projeto sobre isso, né? Logo na hora que você abre a internet, o site da FEB, tem lá, drogas não. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, é um livretinho. Gente, como é instrutivo. A FEB é um projeto insistente, perene, ininterrupto da FEB. É contra o aborto e sobre a instrução quanto às drogas. E, por fim, nessa prece que nós vamos fazer para dar início ao tratamento daqueles que porventura... Hoje tem alguém? Então, daqueles que porventura forem necessitar, nós vamos elevar esse pensamento, essa prece, ao grupo dos alcoólicos anônimos, que já salvou tanta gente aqui em Esmeraldas, que é um remédio, é uma porta de salvação, sim. Porque eles são anônimos, mas são guerreiros.
E quando a gente vê uma plaquinha de Alcoólicos Anônimos, a gente tem certeza. Ali Deus age, ali Deus cura, ali abre possibilidades e ali é um pronto-socorro espiritual. Pode ser para os espíritos desencarnados? Sim. Mas para os espíritos encarnados, com certeza. Porque a cada alcoólico que se recupera, uma família inteira é recuperada. Porque um alcoólico, ele não é alguém que vive o vício sozinho. A família é codependente, né? Exatamente. E isso aí nós todos podemos falar praticamente por dentro de casa. E como é bom saber que os bons espíritos, em nome do Cristo, agem inspirando instituições como essa. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançarmos vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santa imagem. Que assim seja. Glória a Deus nas alturas.